Então vamos começar a falar sobre os interferentes aí das plaquetas. Vamos desvendar quais são esses interferentes no plaquetograma. E isso é essencial para você conseguir enxergar o que está afetando ali as suas plaquetas. E às vezes alguns interferentes podem sim passar despercebido, tá bom? Porque às vezes passa despercebido por vários analistas e aí você acaba que olha o anterior, acha que está compatível e aí você não consegue perceber que de compatível não tem nada com o paciente, que tem algum problema sim com esse paciente. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a nossa aula para a gente começar hoje. Vamos lá, desvendando os interferentes. Quando a gente fala de plaqueta, existem alguns termos que a gente utiliza, que é a plaquetopenia, quando a gente tem uma queda de plaquetas, quando tem um valor de plaqueta muito baixo, e a gente tem também plaquetose ou trombocitose, tá? Porque as plaquetas também são chamadas de trombócito. A plaquetose já é o aumento muito grande aí das plaquetas, tá? Deixa eu tomar um café. Mas a gente não pode afirmar que existe uma plaquetopenia se tem algum interferente aí no nosso exame. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Como que você vai enxergar que é uma falsa plaquetopenia, uma pseudoplaquetopenia, tá bom? E quais são essas causas, né? O que pode causar a plaquetopenia no seu paciente? Existem várias possíveis causas, algumas a gente não consegue observar em lâmina, mas a gente observa em outros índices, né? E aí a gente chega em algumas conclusões. Então, nem sempre, né, vai ser uma pseudo. Pode ser que sim, o paciente tenha plaquetopenia mesmo. Então, a gente vai falar de interação medicamentosa, de doenças autoimunes, ou causada secundária por uma doença, por exemplo, o paciente já tem uma doença, uma cirrose ou qualquer outro tipo de doença que vai afetar as plaquetas, então a plaquetopenia é secundária, a doença secundária, tá? Doenças virais, como HIV, hepatite e algumas doenças que são hematológicas mesmo, né? Como as leucemias, os linfomas e até mesmo o câncer sólido. O câncer sólido é quando a gente fala que o paciente tem um tumor, tá? Aí a gente chama de câncer sólido. E para a gente analisar dentro, né, dessas possíveis causas, a gente pode dizer que o paciente ele tem uma plaquetopenia por deficiência na produção lá na medula. Então, observa o comportamento da medula óssea. Lembra quando eu falei das células jovens? A gente fala de quando começa, né, de onde vem as células, vem da medula óssea. Então, sempre que existe um distúrbio medular, pode ser que afete qualquer tipo de linhagem celular. Então, a plaqueta também pode ser afetada, tá? De acordo com essa deficiência na produção da medula óssea. Um exemplo é a síndrome mielodisplásica, né? Que acontece bastante em idosos e que tem uma queda gradativa. Não é uma queda tão significativa, né? Assim, logo de cara. Mas se você observar o histórico de um paciente que tem síndrome mielodisplásica, ele vai ter uma queda aí das plaquetas e aí com o tempo vai tendo uma queda maior ainda dessas plaquetas, tá? E a gente também pode falar que existe plaquetopenia por destruição lá no sangue periférico. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a medula tá ok, tá produzindo bastante plaqueta para conseguir suprir essa destruição que acontece no sangue periférico. Isso acontece na púrpura trombocitopênica idiopática, púrpura trombótica, na síndrome hemolítica urêmica. Existem algumas doenças, né, que já são mais normais a gente encontrar nos laboratórios, que são essas, e alguns achados laboratoriais que, além da plaquetopenia, são os esquizócitos, que a gente está falando aqui, ó, dessas púrpuras aqui. E o lúpus também é uma doença que pode causar destruição das plaquetas no sangue periférico. E quando a gente fala de uma doença, que pode ser pontual ou transitória, certo? Então, que a gente fala o quê? Que tem aquelas doenças sazonais, que é a dengue, né? A dengue é uma doença sazonal que acontece em alguns momentos aí do ano, e a gente fala de dengue hemorrágica, que tem uma queda assim de plaquetas, e também malária, também pode causar plaquetopenia, e a malária é causada por um hematozoário, e também é importante você saber avaliar se o paciente tem malária, tá? Para você ver se tem o hematozoário lá no sangue periférico. Então vamos lá.
Um interferente, ou melhor, dois, né, que eu já vou falar aqui para vocês, que é a plaqueta gigante ou o macrotrombócito. Eu falei delas já na outra aula. E assim, galera, da mesma forma que o tamanho das hemácias, os leucócitos displásicos, células que são diferentes do seu normal, podem atrapalhar ali na contagem e identificação automatizada, as plaquetas com seu tamanho aumentado também pode causar uma diferença na contagem. E a gente precisa, sim, avaliar esse tipo de flag, tá? Quando ele dá um flag de plaqueta, a gente precisa avaliar se é uma macroplaqueta, plaqueta gigante, se é plaqueta agregada. Então a gente sempre precisa avaliar e ter esse cuidado para a gente não liberar uma pseudoplaquetopenia. Um outro interferente que acontece, tá, gente, muito e que às vezes as pessoas não prestam atenção. Por quê? Às vezes, exemplo assim, o paciente ele tá com uma plaqueta de 300, mas o normal dele é 600, né? 600 já é uma plaquetose, né? Já é uma trombocitose. E aí você não dá tanta atenção porque você tá falando tá dentro do valor de referência, mas a gente precisa prestar atenção. Se tem agregação plaquetária, porque tem alguma coisa de errado. Então vamos lá. A agregação plaquetária, propriamente dita, é quando as hemácias elas estão todas grudadinhas. E aí sim afeta essa contagem, tá? E essa anormalidade, ela pode acontecer em coagulação intravascular, que é uma patologia, tá? Que pode acontecer no paciente, mas normalmente na prática, né, que é o que eu falo aqui para vocês, que eu ensino para vocês que acontece de verdade no laboratório, porque a coagulação intravascular, ela não é assim tão comum. E existem outros indícios aí que vão gerar essa conclusão, mas na prática mesmo o que acontece, a pseudoplaquetopenia são causas pré-analíticas, né? A agregação plaquetária são causadas por causas pré-analíticas. Então a gente fala de uma coleta difícil, que a pessoa que vai fazer a coleta, o coletor, né, ele não tem um acesso bom, né, venoso para conseguir fazer, e aí já começa a ter aquele problema, aquele início de cascata de coagulação, mesmo que seja, gente, um início pequenininho, ele pode sim causar uma agregação plaquetária. A falta de homogeneização, quando você que faz a coleta, né, ou o coletor, porque tem lugares que o biomédico faz a coleta também, precisa ter uma homogeneização perfeita para não ter problemas de plaquetas. E também quando o paciente ele é dependente do EDTA. A gente fala EDTA dependente, né? É quando existe uma reação de antígeno anticorpo aí por conta do anticoagulante EDTA. E aí as plaquetas se aglutinam, causando aí uma pseudoplaquetopenia e você consegue ver isso em lâmina. Então a agregação plaquetária, ela vai aparecer assim, tá? As plaquetas elas vão se juntar, vão fazer alguns grumos plaquetários mesmo, e a gente tem que avaliar isso. A gente já vê isso aí como um problema na contagem de plaquetas. Um outro interferente é o satelitismo plaquetário. O satelitismo, ele também é mais raro, tá? Ele acontece in vitro, onde as plaquetas, elas aderem nos granulócitos neutrófilos, tá? Então, elas vão ficar em volta aí dos granulócitos. Também é uma reação por conta do anticoagulante EDTA. Então, o que acontece, né? O sequestro do cálcio pelo anticoagulante EDTA resulta na alteração da membrana das plaquetas e na exposição dos antígenos, e isso ocorre a interação com os neutrófilos, né, gente? Isso daí é muito mais imunohemato, né? Mas é mais para você entender por que acontece, tá bem resumido aqui, gente, só para entender o porquê que tem esse satelitismo e que ele não é normal, tá? A gente não pode tratar isso como normalidade. Precisamos entender que isso afeta a contagem das plaquetas. Como é o satelitismo? O satelitismo é assim, ó, tá vendo? Os neutrófilos e as plaquetas todas em volta. Olha só como elas ficam. Às vezes tem até grumos, ó, como aqui. Vai ter grumo plaquetário em outros lugares da lâmina, né? Lembrando que a gente nunca vai olhar só um campo laminar ou só um campo da lâmina. A gente vai passear pela lâmina e ele vai acontecer dessa forma aqui. É normal? Não, não é normal. A gente não pode tratar com normalidade e sim a gente precisa pesquisar e entender o que está acontecendo aqui, porque vai causar, sim, uma pseudoplaquetopenia.
Às vezes pode acontecer da plaqueta também estar agregada dessa forma no monócito, por exemplo, tá? Eu citei aqui para vocês o neutrófilo, que é o mais comum, mas por vezes também pode acontecer em outras células. Gente, hemograma pode acontecer de tudo, tá? E um outro interferente, gente, na fibrina, olha eu viajando já. E um outro interferente que acontece no hemograma que interfere, né, a nossa plaqueta, a contagem de plaquetas, é a fibrina. A fibrina, ela também é visualizada em lâmina e ela indica o início da cascata de coagulação. Então, é como se fosse um fiozinho mesmo, né? Às vezes, se você já consegue observar, tem um microcoágulo ou o sangue, ele não tá tão bem homogeneizado ali com o EDTA, que ele fica com um aspecto, assim, um pouco mais viscoso, tá? Ele vai ter esse aspecto, sim, quando tem fibrina. E a fibrina, gente, ela vai causar a pseudoplaquetopenia, tá? Vai causar essa baixa plaqueta aí no paciente que é falsa, certo? A gente tem que tomar muito cuidado com várias coisas aqui, porque existem lugares, gente, que infelizmente, vou falar, né, preciso, que infelizmente, onde a pessoa faz a coleta, sabe que a coleta é difícil, existem funcionários que infelizmente fazem isso, profissionais da saúde, que retiram coágulo do tubo, então a gente precisa prestar atenção, que sabe que vai ter fibrina, limpa a parte de cima do tubo, né, porque é um tubinho, deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Aqui, por exemplo, é o meu tubo, e aí na tampa, geralmente fica, né, um pouco de fibrina, tem gente que limpa aquela parte, mas aquilo também interfere, tá? Ou ele já sabe que colheu pouco, também pouca amostra para a quantidade de EDTA e aquilo também vai interferir, não só na contagem de plaquetas, mas também na contagem das outras células também. A fibrina é o início do coágulo. A gente não pode fazer exame com sangue coagulado, né? Porque o coágulo, ele rouba todas as células ali. Então, a fibrina é a mesma coisa. A fibrina já começou a cascata de coagulação e ela vai sequestrar ali as nossas plaquetas. Então, a gente não pode fazer exame com fibrina, tá? A gente tem que eliminar todo o pré-analítico para a gente fazer um exame, liberar um exame de qualidade. E aqui eu coloquei uma imagem de uma fibrina, tá? Essa aqui é uma imagem maior até, porque aparece assim, gente, é um fio e às vezes, ó, parece até um gruminho aqui de plaquetas, mas é um fio com aspecto um pouco mais acinzentado, mais claro mesmo ali na nossa lâmina, então tem que tomar muito cuidado. Ah, mas e se só tiver um pouquinho? Gente, a gente tem que prestar muita atenção, é aquilo, é o seu conselho que está ali em jogo, é você que vai assinar o exame, é você que está liberando um exame que não deve ser liberado daquela forma, tá? Mesmo que às vezes tem gente que fala, não tem problema, o médico ele só quer para ver o hemograma, para ver a hemoglobina. Gente, não façam isso, tá? A qualidade tem que partir de vocês, certo? Tem que partir do analista, o analista que vai assinar, ele já tem que ter isso, que a qualidade tem que partir dele. Porque senão você vai começar a liberar exame que não é para ser liberado e uma hora vai dar ruim para você, tá bom? E na próxima aula eu vou mostrar para vocês se essa agregação plaquetária tem solução, se a gente consegue fazer uma liberação e de que forma a gente faz, certo? Espero você na próxima aula.